Vou explicar um pouco de física para quem não entende. Eu vou explicar para vocês agora por que a atmosfera da Terra ela não se perde no vácuo do espaço. A gente sabe, né? Um modelo bem simples aqui, ó. Todo gás, pessoal, precisa de um recipiente fechado, tá? Qualquer furinho, o gás ele se dissipa no ambiente. E a explicação está aqui, ó. Porque nós não estamos em uma esfera. Estamos em um ambiente fechado. E a criação de Deus, no Gênesis 1:6, haja um firmamento nas alturas, é a barreira sólida que impede a atmosfera de sair. Vamos dar uma pequena aula de física para corrigir o erro conceitual desse cara aqui. A atmosfera da Terra, ela tá aqui porque algo mantém ela presa ao planeta. Esse algo é a força da gravidade que a Terra gera. Sem essa força, os gases da atmosfera simplesmente iriam para o espaço. E é igual acontece na Lua. A Lua não tem praticamente atmosfera porque a gravidade dela é muito fraca para segurar qualquer gás ali. Vamos imaginar como se fosse um ímã, segurando pedaços de ferro. Quanto mais forte o ímã, mais pedaços ela consegue atrair. A gravidade da Terra funciona de maneira parecida, só que não tem nada a ver com magnetismo. Mas em vez de puxar ferro, ela puxa tudo que tem massa, incluindo moléculas de oxigênio, nitrogênio e outros gases que compõem a atmosfera que está aqui ao redor da Terra. Agora vamos comparar isso com a ideia desse cara de que a atmosfera está aqui porque existe um domo invisível segurando os gases. Se existisse um domo, nós precisaríamos explicar do que ele é feito, como que ele foi criado e por que ninguém nunca jamais conseguiu detectar a estrutura dele. Mais do que isso, se existisse essa barreira, esse domo, o ar embaixo dele deveria se comportar de maneira diferente. Os gases mais leves ficariam totalmente presos no topo e não haveria gradientes de pressão e temperatura igual a gente observa na atmosfera de verdade. E é aqui, meu amigo, que entra uma coisa da ciência chamada de navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? É um princípio que diz que, entre duas explicações, a mais simples, desde que seja compatível com as evidências, tende a ser correta. A gravidade, ela explica a atmosfera sem a necessidade de elementos adicionais que não são observados, tipo um domo. Ela é uma força conhecida, medida, testada e a gente consegue prever os efeitos dela nos gases com muita precisão. Já a ideia de um domo exige uma estrutura invisível que nunca foi detectada, com propriedades físicas que não são conhecidas e levanta mais perguntas do que respostas. Inclusive eu trouxe para você esse simuladorzinho aqui bem legal sobre a atmosfera da Terra. Veja aqui que você tem uma região que está no nível do mar, tá vendo? Você tem aqui o continente e a região do mar. Aqui eu tenho a altitude, ó, 0 km, 10 km, 20 e 30, vai variando de 10 e 10 até chegar a 110 km, que é quase o que a gente considera como sendo o limite do espaço, tudo bem? E aqui eu tenho, ó, a composição da atmosfera da Terra com essas moléculas que estão presas pela gravidade da Terra, certo? Mas, Denis, por que elas estão se mexendo ali? É porque as moléculas do gás, quando você tem eles, o gás propriamente dito, do ponto de vista da física, ele é composto por moléculas que estão com um grau de agitação maior, então é por isso que eles ficam se movimentando assim, e algumas realmente escapam por espaço. Mas a gravidade da Terra é muito mais forte do que essa velocidade de escape e mantém a maior parte do gás da atmosfera preso aqui. Mas vamos mostrar aqui o simulador, olha só. No nível do mar eu tenho muitas moléculas aqui. A gravidade da Terra é maior próxima da superfície, é por isso que eu tenho mais moléculas aqui. Quando eu vou para 10 km, veja que a quantidade aqui de moléculas diminuiu. E é por isso que a pressão atmosférica também diminui conforme você sobe aqui na atmosfera. Por quê? Porque você tem menos moléculas em cima da tua cabeça fazendo pressão. Então, conforme eu vou subindo, olha só, para 20 km, a quantidade de moléculas diminuiu mais ainda. Ou seja, a pressão atmosférica em cima da tua cabeça, do peso dessas moléculas, é muito menor. Então eu subo mais ainda para 30 km, vou diminuindo, olha só, até uma região próxima ali ó, de 60 km, onde você já quase não tem mais moléculas. Então a atmosfera vai ficando cada vez mais rarefeita até você chegar no espaço onde você não tem mais moléculas sendo detectadas. Então, de volta, por que você tem mais moléculas próximas à superfície da Terra? Porque a gravidade é uma força que age à distância. Quanto menor a distância, maior a força gravitacional que você tem, como já era descrito por Isaac Newton e Albert Einstein. Então, por isso, você tem mais moléculas próximas da superfície. E é por isso que quando você vai para a praia, você sente uma pressão atmosférica maior sobre a tua cabeça, porque você tem mais moléculas na tua cabeça do que quando você está no topo de uma montanha, por exemplo. Volta, para aceitar essa hipótese do domo, nós precisaríamos descartar todo esse conhecimento e adotar uma explicação que não tem suporte nenhum em observação real. E se você quiser explicações mais sólidas sobre o mundo, seja o meu aluno nos cursos de Física, Astronomia, Química, Matemática, acesse o link aqui no primeiro comentário fixado. Obrigado!